A paz do Senhor Jesus, hoje o Espírito Santo de Deus tem uma palavra para a sua vida. Bom, sem santidade ninguém verá o Senhor. Ultimamente se tornou comuns alguns pecados, né? Pessoas que estão na igreja e mesmo assim cometendo esses pecados. Mas saibam, sem santidade ninguém verá o Senhor. Você que é filho de Deus, você que creu no nome de Jesus, confessou com a sua boca que Jesus é o Salvador, você não pode estar numa vida de pecado. Como diz lá em Romanos, em capítulo 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Jesus morreu para que hoje a gente pudesse ter a oportunidade de falar com Deus, de ter uma comunhão com o nosso Pai. E foi liberado a graça. Paulo está dizendo aqui em Romanos, continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. A graça de Deus foi lançada sobre nossas vidas, mas nós não podemos continuar no pecado, porque morremos junto com Cristo ao aceitarmos Ele sobre nossas vidas. Pois sabemos que o velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Então a palavra de Deus está dizendo, nosso corpo, ao aceitar Jesus Cristo, é destruído para o pecado. Nós cristãos que vivemos para Cristo não podemos continuar no pecado, porque o pecado afasta o ser humano de Deus. Quando nós cometemos algum pecado, nós sentimos vergonha e até às vezes não queremos falar com Deus, mas Deus, ele é onipotente, o que tudo vê. Não dá para esconder nada de Deus. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Então vamos ser verdadeiros com o Senhor e não cometer um pecado e ficar escondendo do Senhor. Porque Ele sabe do seu pecado, mas Ele quer que você confesse. Porque Ele é fiel e justo para te perdoar, se você se arrepender de todo o coração. Se você aceitou Jesus Cristo, você agora é morada e templo do Espírito Santo. Como alguém que é santo pode morar em uma casa impura? Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 16, versículo de número 24, e diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder sua vida por minha causa, a encontrará. Pois o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus está dizendo, se você quiser me seguir, você vai ter que negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Deixar as suas vontades carnais de lado. Quantas vezes eu tive que renunciar à minha própria vontade para viver a vontade de Cristo. Por quê? Porque quando nós aceitamos Jesus sobre nossas vidas, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós não podemos servir a dois deuses, porque só existe um Deus, que é o Rei, o Criador dos céus e da terra. Quando eu digo dois deuses, às vezes a gente coloca nós mesmos como algum Deus, porque nós, às vezes, adoramos nós mesmos. Por exemplo, quando nós queremos deixar a vontade de Deus de lado e fazer a nossa própria vontade. Porque como pode de uma fonte jorrar os dois tipos de água? Para Deus não existe você ser eu sou cristão, mas um pé no mundo, um pé na igreja. Não, se você é alguém na igreja, você tem que ser a mesma pessoa na igreja quando você está com seus amigos, com seus familiares. Você não pode ser uma pessoa diferente porque você está num ambiente diferente. Deus pede para que a gente adore Ele a todo momento. Então, prosseguindo na palavra do Senhor, Jesus está dizendo, se você quiser salvar a sua vida, você perderá-la. Mas quem perder sua vida por minha causa, a encontrará. E verdadeiramente, antes de aceitar Cristo, eu tinha uma vida. E hoje eu estou totalmente numa nova vida. Um dia eu estava conversando com as minhas amigas e eu falei assim, glória a Deus por Deus ter me resgatado. Porque quando eu não conhecia quem realmente Deus era, eu só ouvia tipo assim,
pela boca dos outros o que Deus era, mas eu não conhecia ele de verdade. Mas quando eu conheci, lendo a palavra de Deus, eu realmente me tornei outra pessoa. Nem que seja um momento da sua vida, experimente conhecer a Deus. Dá uma chance para Deus de verdade. Jesus está dizendo, eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo em nossos corações para que a gente abra e ele venha cear com a gente. Ele quer fazer parte da nossa vida. E, gente, de verdade, por favor, deem uma oportunidade para Jesus ser o centro da sua vida. E quando você realmente der espaço para Jesus trabalhar na sua vida, você vai se perguntar: por que eu não servi Jesus antes? Jesus é o bem mais precioso que nós podemos ter. Então vamos servir a Jesus. Mas sabemos que quando você aceita Jesus Cristo, você não pode mais continuar da mesma forma. Mas é claro que é um processo, porque todos os dias eu estou em constante evolução. Por exemplo, eu não sou a mesma pessoa que 6 meses atrás. Hoje eu já vejo Jesus de uma maneira diferente, eu amo mais ele. O Espírito Santo, ele é tão delicado que ele não tira tudo de uma vez de você para você ficar, meu Deus, e agora? Não, ele vai falando devagar com você, tipo, olha, filha, eu não tô gostando que você faça isso, que tal você parar? Então eu ia lá e parava. A gente precisa estar sensível à voz do Espírito Santo, porque quando ele for falar com a gente, nós precisamos dar ouvidos a ele. Jesus falou pra gente usufruir do melhor dessa terra. Lembrando que o melhor dessa terra não é as coisas que o mundo oferece, mas sim as coisas que Deus te oferece. Porque a felicidade do mundo é momentânea. O diabo vai te oferecer um prato muito lindo no começo. Beleza, você vai usufruir daquele prato, mas depois você vai passar mal, vai se sentir vazio. Olha o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Porque aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Deus não nos chamou para a gente ser das trevas, mas sim da luz. Porque olha o que está escrito em 1 Pedro, capítulo de número 15. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Eu vi uma frase que ela é muito boa. As pessoas não querem viver em santidade, mas quando morrerem querem estar ao lado de um Deus que é santo. Como Paulo diz, o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Às vezes nós cristãos, queremos fazer as coisas boas, mas aí sem querer a gente numa roda de conversa acaba soltando algo que não era tão legal ter dito, ou em nossas atitudes do dia a dia. Sabe, às vezes a gente até tá com a intenção de fazer as coisas boas, mas a gente não consegue porque a nossa carne ainda está em nós, mas que a gente venha se santificar no Senhor. Porque olha o que diz em João capítulo 17, versículo de número 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus está dizendo para que a gente se santifique na verdade. O que é a verdade? Como Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. A verdade é a palavra de Deus. A verdade nos liberta. E realmente, quando a gente conhece a verdade, que é a palavra de Deus, nós somos libertados. Mas como a palavra de Deus diz em Romanos 12:12, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que a palavra de Deus está dizendo para a gente renovar a nossa mente? Porque antes de uma coisa descer para o nosso coração, primeiro ela passou pela nossa mente. Então Deus está pedindo para que a gente molde o nosso conhecimento para a verdade. Não se moldem, não se encaixem ao mundo, mas transformem e renovem a sua mente para que vocês sejam capazes de experimentar a boa,
perfeita e agradável vontade de Deus. E pode ter certeza, você não é alguém que nasceu por um acaso, alguém sem propósito. Deus fez cada um com um propósito. E pode ter certeza, você tem um propósito. Agora só basta você querer seguir ou não. Mas pode ter certeza que o plano que Deus tem para sua vida é perfeito. Porque como a palavra de Deus diz, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, quando a gente entender isso verdadeiramente, você vai conseguir fazer tudo que Deus te pedir, porque você vai ter certeza que a sua vontade não é nem comparada com o que Deus tem para sua vida. Então, vigiem e orem, porque o diabo ruge como um leão a quem possa devorar. Não deixe que você seja presa do diabo e ele te pegue para te levar para um abismo profundo. E lembre-se, guarde essa palavra em seu coração e edifique sua casa sobre a rocha, que é a palavra de Deus, que é Jesus. Porque para que quando venham ventos fortes, desertos, sua casa não venha a ser derrubada. Na nossa vida a gente vai sim ter aflições, vai sim ter desertos. O diabo vai estar assim, ó, muito doido para querer pegar alguém, assim, principalmente nós que servimos a Deus. Mas pode ter certeza que se sua casa está edificada sobre a rocha, que é Jesus Cristo, pode vir ventos, pode vir tudo, sua casa não será derrubada, porque ela está edificada sobre a rocha. Fique com esta palavra em nome de Jesus e obrigada por ter chegado até aqui. Jesus te ama e eu também. Tchau!